a gente consegue disseminar as nossas ideias, né? Que a gente consegue trabalhar os conhecimentos para que as outras pessoas vão se apropriando também e vão evoluindo de maneira coletiva, né? Então, o progresso tecnológico, ele vem dessa abertura, ele vem dessa troca. E a gente que está na área de educação, é muito importante que a gente compreenda, quando eu falo na área de educação, é quem é estudioso, quem busca conhecer mais um assunto, quem tenta desenvolver determinadas técnicas, quem tenta produzir ciência, ele tem que estar preocupado não só em aprender um novo conhecimento, mas também disseminar, porque a partir do momento, né, que a gente tem que o Alessandro conversa com Arames, com a Adriadne, e aí eles começam a discutir coletivamente um problema, a gente começa a troca, né, de informações, e ali a gente vai produzindo a ciência, né? Então, o REA, né, a gente vai trabalhar muito nos nossos ABAs, é um recurso educacional aberto. Então, de um modo geral, a primeira coisa dentro do material de vocês, que é interessante vocês darem uma navegada, é que no texto, eu já passei lá com vocês, o texto sobre recurso educacional aberto, ele fala, né, ele é um texto que ele é multimídia, e no texto didático, em alguns momentos, tem alguns vídeos que é muito importante vocês acessarem, né? Então, aqui eu estou percorrendo o texto, então, é importante que aqui, ó, vocês vão descendo, né? Deixa eu só achar aqui. Vocês ouçam, né, ou assistam o vídeo que esses autores têm aqui para trazer para vocês, né? Deixa eu só avançar aqui mais adiante um pouco, né? Então, aqui tem o professor Vinícius, que fala sobre comunicação, e aqui tem o primeiro vídeo nesse texto, que é sobre recurso educacional aberto, que a gente tem aqui o professor Theo Amiel. Ele explica muito rapidamente o que é os recursos educacionais abertos, o que são esses recursos, e lá ele fala, olha, são materiais de ensino-aprendizagem em quaisquer suportes, né, digitais, que se situem ali em domínio público ou tenham sido divulgados sob termos abertos, sob licenciamento aberto, que vai ali ser colocado em contexto educativo. Então, é muito importante a gente ler o texto, mas também ouvir as referências que lá estão. Ali, eu passei rapidamente em cima do vídeo do professor Theo Amiel, mas aqui embaixo, a gente tem um pouco mais adiante, uma discussão também que envolve a questão da autoria. Então, quando a gente está trabalhando com material em um curso de educação à distância, ou mesmo como estudante, seja um curso presencial também, um cuidado que a gente tem que ter é qual é o material que a gente pode usar e de que forma eu posso usar o material. Isso é muito importante. Se a gente não compreende que todo material, nem todo material é gratuito, nem todo material eu posso sair distribuindo, nem todo material eu posso alterar, de uma hora para outra a gente pode cometer ali um ilícito e até responder por aquele material. Um dos erros mais comuns que a gente vê no dia a dia é o tal do plágio, né, das pessoas irem lá e copiar, ou buscar textos produzidos pela IA generativa, e às vezes a IA ela pega textos e pedaços de textos de outros autores e monta, e aquele momento em que a gente junta tudo, sem ver a origem do material, sem ver de onde aquele conhecimento vem, é um momento em que a gente pode ser responsabilizado e cometer um ilícito do ponto de vista da autoria. Então, o Carlos, inclusive, que grava esse vídeo, é bibliotecário da UFMT. Ele fica ali na biblioteca central do campus, e quando a gente foi produzir o vídeo, ele é um cientista nessa área da ciência da informação e é também um biblioteconomista, uma pessoa que formou nessa área, e a gente convidou ele para poder fazer este vídeo, porque o Carlos pesquisa e ele lida com vários problemas no dia a dia do professor, de estudantes que às vezes cometem erros, são processados pelo ilícito, que cometem de uma hora para outra, justamente não entender esse pressuposto. Parece que a gente está num curso à distância, você pode fazer tudo, ou num curso presencial, eu encontro material, posso sair distribuindo por aí. Então, a primeira questão que a gente tem nesse contexto do material digital é um cuidado com aquilo que a gente pega na internet.
que tipo de uso eu posso fazer, como é que eu estou trabalhando esses materiais. Então, é importante que vocês assistam esses vídeos que estão lá no ambiente virtual de aprendizagem. Logo mais abaixo tem um vídeo também da Rosana, que é uma design educacional, que ela fala também um pouco sobre a questão do Creative Commons, né? Só um minutinho para eu fechar a porta aqui, porque tem um barulho, só um minuto, pessoal. Então, a Rosana, ela traz uma compreensão para nós sobre o Creative Commons, que é um tipo de licenciamento que nos ajuda em muita coisa no campo educativo, sobretudo nessa perspectiva de socializar o material, dividir com as pessoas, né? E de maneira legal, né? Vou fazer um trabalho, vou publicar um artigo, ou vou buscar produzir um material multimídia via PowerPoint ou qualquer outro tipo de, né? O que é que eu posso buscar? A questão da imagem, eu posso pegar qualquer imagem na internet e colocar no material, né? Não, a gente precisa entender que existem formas de licenciar determinados recursos digitais, a gente tem que ter bastante atenção a este contexto. Então, aqui, a gente tem no material de vocês esse texto, e é onde a gente fala um pouco sobre recurso educacional aberto, né? Então, primeiro, o que é um recurso educacional? Eu abri para vocês o AVA na nossa aula anterior e disse o seguinte, olha, quando um professor ele vai editar, ele vai produzir um curso na internet, ele normalmente usa os ambientes virtuais de aprendizagem, que é uma das nossas pautas aqui, da nossa disciplina, e da nossa passagem nesse momento. O AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que aqui eu estou apresentando, ele permite que o professor edite esse ambiente. E aí, quando o professor edita esse ambiente, ele passa de um papel de simplesmente alguém que usa as informações que estão lá no ambiente virtual, mas ele passa também a ser um autor. Esse professor ele pode juntar coisas, ele pode juntar conhecimentos que se tenha, pode juntar livros, materiais digitais, ele pode fazer o que a gente chama de remixar, ele pode trazer um material e alterá-lo, mas aí a pergunta que se faz é, o que eu posso trazer e usar para a minha disciplina e o que é que eu posso mexer, o que eu posso alterar, né? Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem na docência online é saber, no primeiro momento, o que eu posso fazer. Mas, e aí vem um pouco essa questão da ciência aberta, da abertura. Ora, se eu vou fazer um material, se eu já tenho um material que está pronto, por que eu preciso fazer ele do zero? Será que eu não poderia usar um material de alguém que já iniciou e me deu permissão para utilizar? Por que eu vou reinventar a roda? Ora, eu vou falar sobre tecnologias educacionais. Será que eu preciso produzir um texto de 30, 40 páginas? Por que é que eu não posso buscar o material de um outro colega que deu a devida permissão para que eu pudesse, inclusive, alterar, atualizar e devolver para ele? E assim a gente também, enquanto estudante, se depara com algumas situações. Muitas vezes eu vou fazer um material, um trabalho, e eu já tenho algo pronto na internet. Será que eu não posso alterar? Então, isso tudo passa por uma questão de licenciamento de recursos. E quando eu sou professor, eu falei um pouco na nossa aula anterior, que eu ativo a edição, é uma propriedade que um professor que faz a docência online tem, em algumas ferramentas, em alguns momentos do curso, vocês também poderão produzir materiais. Produzir material não é só o professor, o estudante produz o tempo todo também. Você pode produzir uma resenha em forma de texto, você pode produzir um vídeo em alguns momentos que o professor te pede, mas aí a gente tem que pensar um pouco em como a gente licencia isso. E aqui dentro do ambiente virtual de aprendizagem, quando eu sou professor, eu posso inserir uma atividade ou recurso, lembrando. A atividade, lembram, que é tudo aquilo que a gente vai fazer enquanto dinâmica para poder se realizar uma determinada atividade para ajudar o meu estudante a atingir um determinado objetivo educacional. Mas, para chegar até esta atividade, é interessante antes que eu passe a esse estudante um recurso, né? E como a gente está trabalhando com ambiente virtual de aprendizagem, recursos, normalmente, eles são digitais. Posso também trabalhar com recurso no suporte papel como um livro? Posso também.
Eu posso indicar uma obra ao qual o meu estudante vai comprar, vai adquirir, vai buscar numa biblioteca, né? Dependendo da parcialidade, pode também reproduzir. Tem gente que gosta de imprimir, ler no papel, estudar no papel. Tudo isso são recursos. Então, aqui, enquanto professor, eu seleciono um recurso, que pode ser um livro, por exemplo. E vocês, em algum momento, também vão selecionar recursos. E aí a gente tem dois problemas que a gente precisa compreender. Primeiro, onde eu encontro um recurso educacional, e segundo, o que eu posso fazer com esse recurso. E aí um recurso educacional é isso, são diferentes textos, vídeos, áudios ou informação, ou seja, ele está relacionado a todo e qualquer tipo de recurso digital, ou não, pode ser não digital, eu posso ter um livro no formato de papel também, que vai ser utilizado para desenvolver uma estratégia de comunicação ou ensino-aprendizagem dentro de um contexto educacional. E aí a gente tem os recursos educacionais que precisam ser utilizados no nosso dia a dia. E aí, a primeira pergunta que a gente tem quando a gente vem trabalhar nesse contexto é, ponto, eu sei o que é um recurso educacional. Agora, eu posso utilizar ou não esse recurso educacional? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu estou, obviamente, falando a direitos de uso, direitos autorais. Tudo bem, pessoal? E aí, a primeira regra, já abro para a pergunta, Jonilson. Primeira regra que a gente tem, tá? Quando nós vamos utilizar um material, quais cuidados nós devemos ter, né? Então, o primeiro deles é questionar qual é o direito de uso daquele material. E a resposta que o Carlos dá naquele vídeo que ele coloca, ó, em caso de dúvida, não use. Se você não conhece o que você pode fazer ou o que você pode se utilizar em determinado material, tá? Jonilkin, você levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Oi? Tá, deve ter sido por acidente, né? Mas tudo bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Então é muito importante a gente entender, em caso de dúvida, não use. Mas aí a gente tem legislações, no caso brasileiro, que diz o que a gente pode fazer, certo? Então, hoje no Brasil, a lei que diz o que a gente pode fazer, se vocês quiserem até ir ou dar uma olhada no Google, é a Lei 9.610, de 1998. O que é o complicado que a gente tem nessa lei? Essa lei, né, lá de 1998, ela nunca foi atualizada. Isso é um problema para a gente, porque de 98 para cá, na década de 90, a gente teve a introdução do computador pessoal, cada vez mais utilizamos a internet, e aí a gente tem a dificuldade, Adriel, esse é uma apresentação, tá? O livro digital, ele está lá dentro da plataforma, tudo bem? Vocês vão entrar e lá tem um texto, aqui é uma apresentação que o professor está fazendo, tá? Então, e ela fica gravada lá para vocês acessarem depois. Tudo bem, Andréu? Então, veja bem, o acesso gratuito ou aberto, perdão, é o que a gente vai discutir agora, a gente estava falando da lei, né? Quando a gente fala de direitos autorais, a gente tem essa lei que é a Lei 9.610. Então, é muito importante que nós, estudantes, nós, professores e nós, profissionais, todas as vezes que vamos produzir um material. Pode ser até na nossa empresa, né? Eu vou produzir um material lá numa empresa, ou no mundo corporativo, ou no nosso dia a dia. Tome muito cuidado, porque a gente pode estar copiando algo de algum lugar de maneira não lícita, isso pode trazer problemas para a gente. Então, essa lei de 9.610, aliás, a lei 9.610 de 98, ela é uma lei bastante antiga, ela precisa ser atualizada. Há um projeto-lei aí no, no nosso Congresso para atualizar essa lei, para que ela consiga trabalhar de maneira mais atualizada as questões contemporâneas, como, por exemplo, as plataformas digitais, elas não estão muito bem reguladas por essa lei, porque ela surge, se vocês forem ver o texto, mais focadas em duas preocupações. Primeiro, aquela questão da proteção moral, né? Que está muito relacionado, olha, a Jocineia produziu um material, alguém foi lá e tirou aquele material dela. Então, isso está muito relacionado ao direito no campo da moral. E outro aspecto também que a lei
versava muito, até porque ela pensava muito na cópia impressa, né? Nos CDs, nos materiais que ficavam em determinados suportes, que não a internet, com o direito patrimonial também, ou seja, com a questão econômica por si só, né? Então, um exemplo, olha, o Maciel muitas vezes copiou um material, mas aquele material foi eu que produzi, mas ele não permitiu, não pediu permissão da minha pessoa para utilizar. Ora, se eu registrei aquele material do ponto de vista da propriedade intelectual e protegi, eu posso processar o Maciel se ele comercializou, inclusive, aquele material e teve ganhos em cima da minha produção, né? Então, a Lei 9.610, ela vem para isso, ela regula, mas ela tem muito essa vertente do patrimônio, do cerceamento, do copyright, né, da não permissão, né, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente pega um livro e ele tem o tal do copyright, ele está protegido, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente trabalha em cima disso. Dentro dessa lei, ela fala, né, do ponto de vista da academia, do uso científico de alguns materiais. Então, ela diz, inclusive, que quando a gente pega parte de uma obra, né, mesmo que em copyright, e faz o uso e cita o autor no nosso texto, a gente tem que dar referência, ela fala ali que a reprodução de pequenos trechos para uso privado de um copista, desde que seja feito sem intuito de lucro, pode ser feito. Então, a lei dá algumas condições pelas quais eu ainda posso usar partes de alguns materiais. Mas é muito importante a gente entender que a gente tem esse aspecto, né, que é da proteção dos direitos autorais, né? E aí, nesse novo contexto que a gente tem ali de lei, né, a gente vai dizer, olha, mas professor, e agora? O que a gente vai fazer? Se tudo é proibido, então eu tenho que pagar para ter acesso? Sim, a gente precisa pagar para ter acesso a materiais que têm copyright, né? A menos que alguém te empreste, alguém lhes dê, né? E às vezes a gente faz uso de alguma coisa que está na internet, que é até colocado lá de maneira ilícita. Mas quando a pessoa que é proprietária percebe isso, ela pode ir atrás de quem veiculou aquele material que era proibido, né? Que não era de licenciamento aberto, e obviamente aí essa pessoa pode ter um problema muito sério, né? E quando a gente trabalha com a internet, e quando a gente trabalha com ciência, e a gente vai ver um pouquinho mais a questão da ciência aberta, o que é o ideal? O ideal é que, de alguma maneira, a gente dissemine. Vocês hoje estão em universidades públicas, vocês estão fazendo um curso com professores que são pagos pelo governo. Então, a ideia é que tudo que a gente produza seja colocado ali para o progresso da sociedade, né? Então, até mesmo as nossas pesquisas, os nossos conhecimentos que a gente produz ali junto com os estudantes, a gente precisa produzir isso, mas não em plataformas pagas, restritas. Por quê? Porque a gente está ali no âmbito do público. Mas mesmo no setor privado, a gente observa que as empresas começaram a entender também o seguinte, olha, é muito interessante que eu consiga trabalhar com plataformas abertas, porque elas serão muitas vezes gratuitas, nem sempre, mas que eu consiga trocar conhecimentos com outras pessoas também, para que eu consiga ter um custo menor naquilo que eu uso no meu dia a dia. Então, a produção de software é um grande exemplo. Há muitas empresas que, mesmo privada, colocam produtos, por quê? Porque quando você põe à disposição da sociedade, você ganha um conhecimento coletivo também. Então, a troca é interessante também. Embora, quando uma empresa ela é muito pautada no lucro, que é normal, que é comum, né? A gente vive numa sociedade capitalista, às vezes ela quer proteger os seus direitos, ela quer proteger aquilo que ela faz, né? Até porque ela tem um concorrente, muitas vezes ela não quer que o concorrente é uma hipercompetitividade violenta, né? Então, às vezes ela quer sobreviver no mercado, ela protege aquilo que ela produz. Então, são as duas vertentes. Empresas privadas também investem na produção livre quando ela quer a troca. Mas em algumas situações, as empresas privadas protegem, por quê? Porque tem toda a questão do lucro, e muitas vezes ela sobrevive daquilo, então ela estrategicamente protege aquilo que ela faz, né? Que é o famoso copyright, tá? E aí a gente entra nesse mundo do licenciamento. Quando a gente fala de ciência, é interessante pensar na ciência aberta. É interessante pensar nessa produção coletiva, né? E aí, enquanto universidade pública, a gente dissemina isso, né? E é muito importante que a gente assim trabalhe, tá? E aí, a gente tem
muitas coisas que estão na internet que são de domínio público, né? O que é domínio público? O domínio público é uma condição jurídica em uma obra, o qual não possui elemento do direito real de propriedade, nem tem o direito autoral, né? Então, um exemplo que a gente tem ali são obras com mais de 70 anos, que não têm proteção intelectual, elas ficam ali no domínio público, a gente pode utilizar essas obras, né? E aí a gente vai ver que tem muito material que está na internet que ela não tem proteção intelectual, que estão ali em domínio público. Então, uma das primeiras questões, e aí a gente vai ver, esse aqui é o símbolo que a gente tem do domínio público, a gente pode encontrar muita coisa na internet, mas a gente tem obras que são livres também da proteção, de toda essa proteção, que têm o licenciamento aberto, né? O que é o licenciamento aberto? É tudo aquilo que é construído no âmbito de uma estrutura existente de direitos de propriedade intelectual, mas que vem ali de convenções internacionais, mas que lhes dá algumas concessões para que você possa utilizar uma determinada obra, né? Para vocês que trabalham no campo da tecnologia, eu vou dizer mais um pouco, né? Um grande exemplo é o tal do software, né? Não sei se vocês já ouviram falar aqui de software livre. O que acontece? O próprio Moodle, a própria plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem de vocês é um software que foi criado e ele foi criado e disponibilizado para uma comunidade. Mas ele não é pago. Eu posso pegar esse software, ele tem também o código aberto, ele é software livre, e eu posso pegar este material que eu recebo, que é um software, e eu posso adequar ele, eu posso adaptar esse software às minhas realidades educacionais. Mas aí a gente vai ver que existe um tipo de licenciamento que é colocado para software, né, que é o famoso tal do copyleft, que diz o seguinte, olha, você até pode usar aquilo que eu produzi, desde que você inove, você traga algo novo e reproduza exatamente com o mesmo tipo de licenciamento. Então, o Moodle, que é uma plataforma aberta também, ele permite que eu consiga utilizar determinadas ferramentas. Por exemplo, eu quero fazer um fórum diferente. O fórum que a gente mostrou agora há pouco. Eu quero um fórum que tenha vídeo ao mesmo tempo. Posso fazer, mas tudo aquilo que eu faço, eu tenho que licenciar também nos mesmos termos. Eu tenho que referenciar aquilo que alguém produziu e também possibilitar que alguém possa utilizar e alterar aquilo que foi feito, né? Então, existem recursos educacionais da mesma forma, tais como livros, vídeos, textos e materiais digitais, que também podem ser licenciados com tipos de licenciamento aberto. E o tipo de licenciamento aberto, ele prevê uma flexibilidade, de alguma forma, não só para a gente usar, mas também manipular esses conteúdos e, de alguma maneira, também compartilhar, remixar, e aí é o que a gente chama de tipo de licenciamento em termos de recursos educacionais, tá? Então, um REA, Recurso Educacional Aberto, é um recurso educacional, mas ele não necessariamente é um recurso educacional com direitos autorais protegidos. Então, um exemplo, eu vou lá, né, eu tenho esse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, né? Se você abrir o livro, você vai ver em algum lugar, deixa eu até ver aqui, eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu tenho um símbolo, não, aqui em cima tem um Czinho, não dá para ver, está muito longe, de todos os direitos protegidos, tem um Czinho de copyright, né, que é esse símbolo maior aqui neste livro. Olha, este livro, ele está protegido pela Lei de Direitos Autorais, e eu tenho restrições, eu não posso sair fazendo cópia do livro como um todo e distribuindo por aí, né? Porque ele é copyright. Então, toda vez que eu tenho copyright, ou seja, direitos de autoria protegida, a gente tem que ter cuidado sobre o que a gente pode fazer. Mas eu posso ter alguns tipos de materiais com licenciamento copyleft, ou seja, ele tem o licenciamento aberto, mas com algumas condições, tá? E quando a gente fala de recursos educacionais abertos, a gente está falando desse movimento de abertura do que a gente produz. E aí a gente tem um tipo de licenciamento que vem e pode ser feito por vocês nos materiais que vocês usam no dia a dia, que é o tal do Creative Commons. Que é o quê? O Creative Commons é uma organização estadunidense, é uma organização americana sem fins lucrativos, que foi criada para
flexibilizar um pouco mais esses direitos que são de propriedade e criar um regramento para que a gente consiga produzir materiais, para que a gente consiga licenciar perante algumas condições. Eu posso querer produzir um material e dizer assim, olha, faça o que quiser. É um direito que eu tenho, enquanto pesquisador, enquanto professor. Enquanto estudante também, eu posso produzir um material e falar assim, não usem, desde que citem um crédito, está ótimo, né? Utilizem. É uma decisão minha, enquanto estudante, enquanto professor. Mas o que é mais delicado é que quem usa tem que entender quais são as condições pelas quais ele vai ter acesso àquele material. Então, se é copyright, cuidado, já tem restrição. Agora, se ele tem um licenciamento do tipo Creative Commons, significa que a gente tem alguns tipos de liberdades que são colocadas para que eu possa utilizar aquele material, tá? Então, gente, veja bem, nós temos ali uma grande mudança com o licenciamento dos materiais com algumas condições. Eu falei agora há pouco que na área de software a gente tem a famosa licença GPU, que é um tipo de licença que tem lá na área de software, que diz algumas liberdades que alguém pode ter em relação ao uso do software, por exemplo, fazer a distribuição daquele software, tá? Então, essa grande mudança é que vai permitir que a gente tenha algumas possibilidades quanto à questão de direitos de autoria nos materiais que a gente vai poder trabalhar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui aqui a gente tem a obra da Mona Lisa, né? Eu estou trazendo que é uma imagem. Uma pergunta que eu faço em algum momento, eu posso usar a obra da Mona Lisa? Como é que eu vejo se aquela imagem ela é factível de uso ou não, né? Então, aqui, o próprio Google, para a imagem, ele tem alguns recursos. Dura que eu não estou autenticado aqui, não sei se vai dar para fechar. Mas eu vou tentar usar, se eu não conseguir aqui, ó, vocês, ao entrar aqui no Google, por exemplo, se você colocar aqui a Mona Lisa, né? E clicar aqui em imagem, tá? Vão vir só a imagem da Mona Lisa, no Google que você está pesquisando. Veja que aqui no canto superior direito, quando você clica em ferramentas, né? Você tem aqui logo embaixo direitos de uso. Se você clica aqui em licença Creative Commons, né? Ele vai abrir somente as imagens que têm algum tipo de licenciamento ali colocado, né? Agora, veja bem, o que é interessante? Quando eu clico aqui em banco de imagens, ele vai vir para cá, com aquele tipo de licenciamento de imagem. Agora, observe bem que aqui logo ele tem domínio público, ou seja, essa obra, o seu autor já passou, mas e aí tem que tomar cuidado, porque de país para país a lei de direitos autorais ela muda, mas aqui quando ela está em domínio público, significa o quê? Que essa imagem está livre para uso pessoal e comercial. Nenhuma atribuição é necessária e você pode clicar aqui em saber mais. Então, significa que eu posso utilizar aquela imagem, né, de alguma maneira, e que ela não é uma imagem protegida, né? Então, veja bem que uma simples imagem, ela é factível de direitos autorais. E aí, quando eu faço o filtro, eu posso ver o tipo de licenciamento que eu tenho em determinadas imagens. E aí tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem na internet. Se eu coloco lá carro, por exemplo, de alguma maneira, e peço licenciamento Creative Commons, né? Eu posso também colocar outros tipos de licenças comerciais. Aí eu tenho que dar uma olhada se eu posso ou não, e se eu tenho alguma informação de tipo de licenciamento daquela obra, tá? Se eu não tenho nenhuma informação de licenciamento daquela obra, não use, tá? Isso que a gente disse. Mas aqui vocês estão vendo à direita, ó, eu selecionei um carro, eu tenho detalhes da licença, né? Olha só, eu já tenho aqui um contrato de licença com condições para a gente poder utilizar. Né? Tem um monte de restrição, tem proibições de uso legal, né? Então, assim, quando eu vou utilizar uma imagem simples, eu posso selecionar. E aí, enquanto pessoas que vão utilizar materiais da internet, tá? Já aprendam ali, clicar em ferramenta, tá? E selecionar
sempre, né, que for trabalhar o material, tenta ver um licenciamento livre, alguma coisa que venha com Creative Commons, para que vocês, em algum momento, não tenham dificuldade, tá? Olha, esse carro aqui já é de domínio público, significa que eu posso utilizar, tá? Então, esse cuidado que a gente tem de licenciamento, ele é importante, né? E saber utilizar as informações de modo adequado a partir desses padrões de licenciamento é algo muito importante e recomendável para todos nós, tá? E aí, sempre lembrando, não sabe qual é o licenciamento, não use, né? Ou tente buscar o autor daquela imagem ou daquele material que você vai utilizar, tá? E aí o Creative Commons, ele vem para quê? Ele vem para possibilitar que determinadas obras, aí dentro do AVA, né, se vocês forem dar uma olhada, lá a gente tem um guia de bolso da educação aberta. O que é o guia de bolso da educação aberta? É um material que foi produzido ali pela Iniciativa Aberta, no Brasil, que fala um pouco mais sobre recursos educacionais abertos, tá? E aí o que é importante para vocês observarem, né? Toda vez que eu trabalho com recurso educacional aberto, é importantíssimo que eu compreenda o que a gente chama de ciclo de vida dos recursos educacionais abertos. O que é o ciclo de vida de um recurso educacional aberto? Ora, quando eu vou fazer um trabalho, quando eu vou ao qual foi pedido por um professor, o que acontece? Eu posso buscar materiais que já existem postos. Se eu não tenho nada, o que eu posso fazer? Primeiro item, eu posso criar. O que é criar um material? Um texto, por exemplo, eu posso utilizar aquele material a partir do que eu tenho na internet. Ora, agora, eu posso fazer uso de trechos de materiais, de outros materiais? Pode, desde que cite a referência e que seja pequenos trechos, né? Então, um grande exemplo eu vou escrever um material, esse livro aqui, que eu estou nas minhas mãos, o tema dele é Trabalho, Educação e Inteligência Artificial. Aí, dentro dele, eu estou escrevendo um texto, eu quero utilizar um conceito sobre IA do Rui Fava, que é o autor desse material. Eu posso criar um material e fazer pequenas referências ao Rui Fava, né? E aí eu tenho que citar a página, a data, a obra, né? Para dar os créditos para ele. Agora, eu posso criar um texto inteiro meu, com algumas referências, citando ou não. Agora, tem que tomar cuidado com plágio, né? A gente sai escrevendo, copiar coisa da internet que tem dono, é plágio, né? E aí é muito complicado nesse sentido, de você plagiar a obra de um terceiro, sem citar a referência. Mas eu posso criar um material, eu posso criar um texto, eu posso criar um vídeo, eu posso criar uma imagem, né? Para realizar um determinado trabalho, uma apresentação multimídia, né? E aí o que é interessante? A criação é um primeiro passo, né? Agora, eu também posso, no ciclo de vida de um material, adaptar um material. O que é adaptar um material? Eu encontro um conjunto de recursos úteis, eu posso juntar esses materiais e organizar esse material de alguma forma, combinar esses recursos. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver permissão das pessoas que criaram esses materiais. Eu preciso ter permissão para adaptar, né? Então, do ponto de vista prático, né, o Fábio, né, faz exemplo com imagem do tipo, né, sim, Fábio, o Pato Donald, ele tem autor, ele é protegido a sua imagem, né? Então, veja bem, eu tenho que tomar cuidado com o uso daquela imagem. Eu preciso referenciar, né? Eu tenho um caso de um amigo meu, que ele é empresário, que ele foi fazer um trabalho com uma imagem das meninas superpoderosas. E ele colocou as meninas superpoderosas em materiais que ele ia produzir. Mas, gente, aquilo tinha direitos autorais severíssimos. O que ele teve que fazer? Ele teve que, para não ser processado, buscar, eu não me lembro o autor da Warner, né? Eu não lembro o autor, né? Ele me contou a história, para fazer um contrato, e ele teve que pagar para poder distribuir aquele material, né? Então, para eu poder juntar recursos, juntar imagem, juntar texto e adaptar material, eu preciso, de alguma maneira, Eduardo, boa pergunta, é só você ir lá no Google, tá? E fazer aquela pesquisa que eu fiz, tá? Coloca lá o Mickey, eu acredito que não, mas dá uma olhada lá. Coloca o licenciamento que vai aparecer lá o tipo de licenciamento dele, tá? Então,
Para adaptar é juntar dentro do ciclo de vida, tá? De produção de um material, tá? Agora, existe uma diferença grande também entre adaptar e mexer, em alterar. Eu posso também pegar um texto de algum autor e alterar ele, desde que esse autor me permita. Se ele não permite, eu não posso fazer isso, tá? Então, veja bem, eu posso criar, tá? Eu posso adaptar e eu posso remixar, né? E aí eu posso também usar esses materiais e eu posso compartilhar ou não. Então, esse é o ciclo de vida da produção de um ré: encontrar, criar, adaptar, remixar, usar e compartilhar. Mas para eu fazer isso, eu preciso entender a autoria, ou seja, entender se esse material, o proprietário desse material, de alguma maneira, ele me autorizou a fazer isso. E como é que eu faço isso? Eu faço isso a partir de um licenciamento que a gente chama de licenciamento Creative Commons, né? E o que é esse licenciamento Creative Commons, né? O licenciamento Creative Commons, ele foi criado justamente para dizer que condições eu, que produzo um material, licencio esse material para que outras pessoas podem usar esse material. Então, um exemplo, eu criei um texto, e esse texto, eu quero colocar ele na internet e permitir que as outras pessoas distribuam esse material. Palavrinha-chave aqui, ó, remixar. Quando eu falo remixar, eu estou falando de alterar. Ou adaptar. Eu posso pedir que eles juntem com outras coisas também. E criem o seu próprio trabalho, né? Então, aqui, se o Maciel quiser buscar um texto do professor Alexandre, né? E se ele quiser pegar um outro material do Ursinho também, o que ele colocou ali, ou do, né? E se tiver a devida permissão, ele pode adaptar. E no texto, ele pode mexer num texto, se eu permitir, no meu licenciamento também, né? E mesmo para fins comerciais ou não, né? Então, um tipo de licença, que é a licença mais flexível de todas, recomendada inclusive para casos de você dar maior número de permissões a terceiros, tá? É CC-BY. CC significa Creative Commons, BY, né? Ou seja, by fulano de tal. Eu posso abrir, eu posso trazer aquela licença, tá? Então, quando você produzir um texto, e você quer dar permissão para que as pessoas... Agora, qual que é o cuidado que tem que ter? Olha, você produziu o texto, você colocou na internet, você colocou o licenciamento dele é CC BY, é Creative Commons BY, todas as pessoas que vão usar o teu texto, ela tem que seguir aquilo que você colocou aqui nas condições, tá? E não precisa ter um sistema, não precisa de ir num cartório para fazer isso. Basta você colocar isso lá no teu material, né? No final dessa apresentação, a gente tem umas dicas de como você coloca isso para que as pessoas respeitem aquele material. E aí, obviamente, isso também indo para a internet, essas buscas podem ser feitas nessa perspectiva, tá? E aí, mais adiante, a gente tem também outras formas também de licenciar. Ah, professor, mas olha, é o seguinte, eu quero produzir um texto, eu quero que as pessoas remixem, mexam, alterem. Ela pode também juntar, ela pode adaptar, né? Pode criar o seu próprio trabalho para fins comerciais ou não, desde que ela dê o devido crédito para mim, mas ela vai ter que licenciar o que ela produziu também no mesmo formato de licenciamento que eu coloquei aquele produto ao mundo. Então, ele vai ter que colocar Creative Commons by CSA Share Alike, compartilhar da mesma forma, tá? Ou seja, ele vai compartilhar igualmente aquilo que eu coloquei. Então, nesse caso, eu produzi um texto, eu quero que a pessoa, ela pode até alterar, ela pode juntar, ela pode adaptar, pode remixar, né? Ela tem que citar, obviamente, a minha autoria original, mas ela, quando ela produzir o material dela, ela também vai produzir dessa forma, da mesma forma que eu trabalhei, né? Ou seja, no mesmo tipo de licenciamento. Então, aqui, esse tipo de licença, né, ela é muito similar ao do tal do software livre, de código aberto, que é o tal do copyleft, né? Todos os trabalhos derivados terão a mesma licença e poderão, sim, ter uso comercial, né? Então, no mundo do software livre, a gente tem muito essa lógica, né, de você compartilhar igual, tá? E a última tipo de licenciamento, né, que permite ainda a lógica da comercialização, tá?
é essa atribuição sem derivação. O que é o sem derivação? Ela vai permitir a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja inalterado no seu todo, com crédito atribuído. Então, aqui a gente tem uma restrição, né? Então, né, aqui, se a Amanda produzir um material, olha, ela não quer que ninguém altere. Ele tem que ser distribuído inalterado. Tudo bem, ele pode redistribuir aquele material que a Amanda produziu, mas, né, pode de maneira comercial, não comercial, mas, né, ele tem que ser inalterado. E tem que distribuir o crédito, ele tem que dizer o crédito, perdão, tem que atribuir o crédito à Amanda, porque foi ela que produziu. Então, isso aqui são termos que a gente tem que utilizar quando a gente produz o material. Nesta coluna direita aqui, o que muda? São as mesmas atribuições que eu tenho do lado esquerdo, mas não comercial. Aqui, quando a gente tem esse cifrãozinho na licença aqui, é não comercial. Então, eu já deixei à direita, tá? Para que a gente entenda, por exemplo, olha, eu criei um material, né? Com licenciamento Creative Commons BY. O que significa isso? É a licença mais flexível de todas. Ok. Pode adaptar, pode criar, perdão, pode remixar, pode criar o seu trabalho, mas cuidado, tem que atribuir o crédito a quem produziu. Agora, se ela é CC BY, NC é não commercial, não comercial, tá? Então, ele pode fazer isso tudo, mas não pode vender. Tá? Então, cuidado, né? Então, é uma questão importante também, tá? Então, você pode colocar um livro, pode colocar uma imagem, né? Permitir que as pessoas distribuam, permitir que elas... mas não pode vender. Se vender, tem problema, tá? Não comercial. Não pode comercializar. Aqui na segunda linha, ó, a mesma coisa. Essa licença que a pessoa, que eu coloco a condição, que é muito utilizada ali no contexto do software livre, compartilha igual, né? Tudo bem, a pessoa pode adaptar e tal, ela tem que compartilhar com o mesmo licenciamento que eu dei para ela, mas não pode comercializar. Aí aqui é o CC BY, né? Ou seja, Creative Commons BY, aberto, não commercial e share alike, ou seja, compartilha igual, tá? E aqui embaixo a licença mais restritiva de todas, né? É essa última, né? Que você de alguma maneira vai redistribuir, a pessoa só pode reter, ela não pode alterar e ela não pode de alguma forma fazer isso fazer a distribuição comercial. O que já aqui, né? No CC BY ND ela pode, tá? Então, quando vocês vão na internet, então, a última plataforma, que é a plataforma Educaps, que é uma ferramenta que ela trabalha com pesquisas, ela vai ter diversos tipos de materiais que têm licenciamento, tá? Então, e aí eu já entro numa das últimas plataformas que a gente tem, que é a plataforma Educaps, tá? Que é um dos portais de periódicos que a gente tem na CAPES, eu deixo o endereço lá embaixo, que é uma plataforma que vocês vão encontrar muito material, tá? Essa plataforma, muito material com licenciamento aberto. Cuidado, é uma plataforma que produz recursos educacionais abertos, mas utilizar essa plataforma não significa que tudo que lá está é aberto. Tudo bem, gente? Então, aqui, lá no aba de vocês, eu queria depois que vocês dessem uma olhada, aqui tem a plataforma Educaps, tá? Quando vocês entram aqui, nessa plataforma, vocês podem buscar aqui materiais diversos, né? Por exemplo, eu quero um material sobre algoritmo, tá? Que é uma das coisas que vocês vão, né? Então, olha, ela tem aqui livros, animações, materiais, cursos, né? Ela é muito, inclusive tem lá na última, uma das questões que a gente coloca lá numa das últimas sequências de aprendizagem que vocês têm ali, é o uso dessa plataforma Educaps. Então, você tem ali aplicativo, você tem cursos, tem dissertações, vocês têm ferramentas, tá? Aqui eu vou colocar em próximo, né? Tem também mapas, software, livro, tese, né? E tem textos também, né? Tem muita coisa nela, tá?
Agora, quando você abre um material, aprendizado online em redes neurais aqui, por exemplo. Uma das coisas que é importante ver é qual é o tipo de licenciamento que aquele material apresenta para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, eu cliquei no material, aí é que ele tem um título, ele tem identificadores, né? Palavras-chave, né? E ele fala aqui das coleções aonde ele tem aquele material. Deixa eu só ver, porque eles são acessados. E aqui eu venho na identificação, no acesso ao material, tá? Esse material aqui, ele está na plataforma Lume, né? E veja aqui embaixo, ó. O que acontece? Eu vou tentar aumentar aqui para vocês. Vejam que de cara, ó, ele tem um licenciamento, tá? Então, inclusive, na nossa última atividade, a gente pede para que vocês tentem identificar isso, tá? Então, aqui, eu tenho o quê? By, né? NC Non-Commercial, olha, Creative Commons By, ele já abre para você poder adaptar, para você remixar esse material que você vai fazer uso. Cuidado, não pode comercializar. SA, Share Alike, ou seja, se você alterar esse texto, você tem que compartilhar exatamente com essa licença e se referir ao autor, né? Inclusive, isso aqui é um material, parece que em forma de podcast, que ele colocou aqui, que fala aqui sobre esse tema aleatório que eu peguei ali, que é aprendizado online em termos de redes neurais. Então, vocês vão ter muito texto nessa plataforma EduCaps que tem fascículo, tem livro, tem vídeo, que pode ser utilizado como material complementar às disciplinas que vocês utilizarão durante o curso. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu dei um exemplo, isso vai ficar gravado, depois vocês, com calma, podem refazer o acesso que o professor abriu aqui para vocês, tá? Essa aqui, inclusive, aqui embaixo é a última atividade que a gente pede para vocês fazerem e para vocês registrarem a experiência e analisarem o material que vocês buscaram a partir da plataforma EduCaps, tá? E aí, gente, antes da gente prosseguir, eu vou abrir aqui um pouco para vocês, vamos testar um pouco o conhecimento de vocês, tá? A última pergunta que se tem, mas professor, eu tenho que ir no cartório para registrar esse material? Não. Basta que você coloque como aquele autor colocou lá. É interessante que você coloque o título da obra, porque se você não coloca, né? Oi, Joilson, não precisa, tá? Tem uma área restrita lá para professores depositarem material, tá? Mas não precisa registrar, tá bom? Então, voltando à questão, como utilizar uma licença, tá? Para utilizar uma licença Creative Commons, não é preciso intermediários. Não é preciso registrar nada em nenhum órgão. Basta que o titular do direito identifique a licença que gostaria de usar e deixe claro o texto dessa licença em seu recurso, ou no site, se você for compartilhar o material na internet, né? E pelo menos 4 informações básicas é interessante que se coloque. Primeiro, título da obra. Então, por exemplo, se aquele autor, aonde a gente consultou aquele material, lá dentro da plataforma EduCaps, falou que ele quer compartilhar aquele material, e ele diz que é non-commercial, né? Beleza, ótimo. Mas se ele diz que é não comercial, opa, cuidado. Ele não pode, né? Mas como é que você vai saber quem é ele se ele não colocar o nome dele, ou seja, a autoria, né? A fonte de onde a obra, e aí é importante ele colocar se é CC BY, se é CC ND, CC, então, quer dizer, e aí se recorre a essa tabela, né, que está aqui, a esses conceitos que aqui estão. E é interessante vocês entenderem que a partir desta prática, tanto na consulta ao material, vocês vão estar mais protegidos, né? Então, veja bem, nem tudo que eu tenho na internet tem o mesmo pressuposto desse copyright. Tem muito material livre, muito material aberto, que eu posso compor, desde que eu consiga fazer referências. Eu posso fazer juntadas, né? Agora, cuidado com o material que é copyright, tá? Não é problema você fazer, mas aí respeitando as formas de licenciamento que são colocadas em materiais que ali estão na internet, tá? Antes de eu prosseguir, deixa eu ver aqui se eu consigo ativar aqui
uma coisa interessante para a gente poder tentar fazer uma prática um pouco. Eu queria perguntar a vocês, alguma dúvida, pessoal, sobre a questão do licenciamento? Antes da gente prosseguir, está claro? Só um minutinho, deixa eu só ver se meu áudio está ativo aqui, né? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Fique à vontade, tá, pessoal? Pois não, é Janilkin, pode falar. Tá, vocês já conhecem o Creative Commons? Já tiveram a oportunidade de trabalhar com esse licenciamento? Eu vou trazer aqui para vocês, uma olhadinha aqui, como é que vocês estão, tá? Vocês conhecem essa plataforma aqui? O Kahoot? Vamos fazer aqui uma brincadeira bem rápida, só para descontrair um pouco. Oi, Renata, tudo bem? Professor, você falou sobre, desculpa, sobre alguém tinha com um comentário. Tem nessa atividade do senhor aqui, acho que a primeira, tem uma pesquisa que a gente teria que fazer sobre uma tecnologia e falar sobre a data, etc. Eu fiz uma pesquisa sobre a geladeira lá, né? Então, quando do surgimento da geladeira, acho que é uma coisa assim. Aí, e lá, depois que eu já tinha feito a pesquisa, aí eu fui ver que tinha uma parte lá embaixo que falava da onde eu tinha tirado, né, da fonte de referência. Algumas eu encontrei, nem todas. Tá, vai ter problema? Não, não. Eu vou fazer assim. A gente abre lá a atividade. Renata que está falando, né? Sim, Renata, para a gente comentar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou só inverter aqui, para a gente poder tentar só fazer aqui uma brincadeira bem rápido, tá? E aí eu volto na sua questão, pode ser? sim, Tá bom? E aí já a gente retoma isso, tá? Aqui, gente, já eu abro de novo. Aqui tem um aplicativo que chama Kahoot, a gente usa muito, né? Até se vocês trabalham aí no dia a dia para fazer trabalho em grupo, tá? Vocês podem fazer a leitura desse QR Code aqui no celular de vocês, ou podem digitar o link aqui, Kahoot, tá? Eu digitei algumas coisas básicas ali. É um tipo de tecnologia educacional que a gente usa muito no dia a dia, na educação básica, se usa bastante também com gamificação, tá? É, é só ler o QR Code para tentar abrir aqui. E vocês podem colocar o nome de vocês para a gente poder fazer um pequeno jogo, tá? Aqui bem rápido, tá? Tudo bem, gente? Estão conseguindo entrar aí no Kahoot? Qual que é a ideia um pouco disso? Eu vou fazer algumas perguntas sobre, para a gente poder comentar um pouco sobre o licenciamento, tá? E aí é só vocês entrarem, tá? Vou dar mais uns segundinhos para vocês entrarem, tá? Ok, tá? Suzana acabou de entrar, tá? Quem, porventura, não está conseguindo ler, tem também o link aqui, ó, vou colocar aqui, e pode também, se vocês quiserem entrar e colocar esse código que ele pede PIN aqui, quem não está conseguindo ler o QR Code, tá? Código PIN, esse 84002 aqui, tá? Ok. Então, no ponto de vista de tecnologia educacional, a gente tem várias ferramentas, né? Eu vou iniciar aqui, quem está no celular pode fazer parte do jogo, para falar um pouco sobre licenciamento aberto, né? São perguntas que vão fazer, vai aparecer um símbolo aí no celular de vocês, é um quiz. A licença mais flexível de todas, recomendado caso você queira dar o maior número de permissões. Aí vocês vão escolher aqui, aí no celular de vocês, ó, o pessoal está respondendo, tá? Tem um tempo, o tempo está urge, o triângulo, a bolinha, qual é a licença
mais flexível de todas, né? Legal, ó. Teve 11 pessoas que acertaram, né? Vamos avançar, daqui a pouco a gente vai ver, ó. Vamos ver quem é que está na frente aí do jogo, né? 820 pessoas. Perdão, 820 pontos o Alessandro, tá? Vamos lá. Pessoal, ele tem um limite mesmo de acesso, os primeiros conseguem, tá? E a gente já avançou, tá? É bem rapidinho. Segundo, é correto afirmar que o termo REA foi definido pela primeira vez no Fórum da OCDE. O que é o ciclo de vida que a gente acabou de falar? Será que REA é copyright? Respondam lá, pessoal. Qual que é a resposta certa? Então, olha, muita gente colocou aqui o 5, né? Ou seja, o ciclo de vida, né? É encontrar, criar, adaptar, remixar, que a gente acabou de falar lá com vocês, tá? Vamos ver aqui quem que subiu na pontuação. Cauã, né? Está aqui no topo desse momento, tá? Vamos avançar. Próxima questão. O que é remixar, que o professor acabou de falar? Será que é criar um recurso do zero? Será que é juntar? Será que é compor, é mexer? Ou é nenhuma das alternativas, né? Vamos lá, ver quem é que vai acertar essa. Aqui ele tem um limite de participantes, tá, gente? E a gente consegue até um limite, tá? Mas é só para a gente poder gravar, tá? Olha, 10 pessoas acertaram. Remixar é você mexer mesmo, é modificar substancialmente, desde que a gente consiga, de alguma maneira, fazer aquele material, ter o licenciamento do seu autor, né? Então, vamos ver quem é que subiu aqui. Olha, João Nilken, muito bem, tá no topo da lista ali do nosso jogo, tá? Avançando aqui, tá? Vamos lá. Licença que costuma ser comparada a licenças de software livre, código aberto, o tal do copyleft. O professor acabou de falar. Qual é dessas licenças? Vamos lá? Copyleft. Lembra do share alike, né? Compartilha igual. Lembra que a gente conversou? Vamos lá, ó. Aqui, ó, a gente teve uma dúvida ali, né? Entre o 6, né? E entre. Agora veja bem, CC by share alike, ou seja, utilize, né? Esse TTYY aqui, não sei porque confundir, mas ela nem existe, né? Ou seja, o software livre, que é um produto, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia, e tem um licenciamento famoso, copyleft, share alike. Olha, mudo é um exemplo. Lembra que o professor falou? Utiliza ele, mas olha, se você alterar, você tem que compartilhar igual e ainda citar os créditos de quem produziu, tá? Então, gente, vamos ver quem é que está no topo do nosso jogo aqui, né? Opa, Jonilken está lá em cima, parabéns, né? Vamos lá? Vamos ver. Qual é a licença mais restritiva de todas, né? Joilson, na próxima a gente abre, tá, amigo? Ele tem um número participante. Qual é a licença mais restritiva de todas? Vamos lá, o que vocês acham? Então, veja lá. Qual é a licença? Então, veja bem. Creative Commons, ó, aqui grande parte, né, acertou, né? Creative Commons by, né, não comércio, você pode até, mas não comercializar e não derivation. E você também, de alguma maneira, não vai permitir a derivação daquele teu material, né? Ou seja, a pessoa só pode reter, que foi aquele último que o professor falou, que está no canto inferior direito da tabela, tá? Então, vamos ver o pódio agora, vamos ver quem é que ganhou ali o nosso jogo muito rápido, né? Vamos lá, vamos ver quem é que, né? Então, lá dentro do ABA, o questionário eletrônico, ele vai um pouco da compreensão em cima, tá? Parabéns, Davis, né? Foi o campeão ali, né? Segundo lugar, John Nilken, né? E aqui o Travis, né? Em terceiro lugar, tá? Então, é uma dinâmica muito rápida. Aqueles que não conseguiram hoje, no próximo Kahoot que a gente fizer, tá? A gente trabalha, tá? Parabéns, tá, David? Acertou todas. Se vocês lerem o material, o questionário eletrônico de vocês vai estar muito em cima desses tipos de licenciamento, que é bom que vocês compreendam para poder avançar, tá? Então, é só para a gente descontrair um pouco, tá? E agora,
né, nós vamos à discussão, algumas perguntas para a gente poder avançar, tá? Renata, vamos lá, Renata. Você havia perguntado, diga lá, Renata, você A tinha falado. primeira atividade, professor, o senhor manda fazer uma pesquisa sobre as tecnologias, né? Daí vai falar, aí tem lá exemplo, relógio, computador. Daí eu falei assim, eu vou pesquisar sobre a geladeira, porque a geladeira é uma tecnologia interessante e fez uma grande diferença para a população mundial mesmo, né? Eu acho. Eu acredito, pelo menos para as donas de casa, não para a dona de casa, qualquer pessoa. Uma geladeira faz toda a diferença numa casa, né? Certo. Então, aí o ideal é que você tente, você viu lá que a gente tentou localizar como imagem, né? Você pode buscar imagem ou pode buscar um próprio texto, mas tentar ver qual é o licenciamento que o autor dá, tá? Se ele é um material que você localizou que não tem licenciamento, você vai dizer que o material não tem o licenciamento explícito, né? E aí a gente cai naquela recomendação que o Carlos, bibliotecário, dá, né? Se não tem licenciamento, você pode até ler, mas não pode usar, né, de alguma maneira, do ponto de vista de redistribuir aquele material, tá? Então, o que a gente recomenda é que sempre a gente tente encontrar um material cujo tipo de licenciamento nos permita, pelo menos, compartilhar, tá, Renata? E aí a gente quer forçar um pouquinho vocês nesse sentido, tá? Se você, porventura, não conseguir um texto, você pode pegar uma imagem, né, Creative Commons, igual o professor, e fazer um texto lá falando, citando a referência, né? Também é válido também, tá? Mas o que eu queria que vocês falassem da tecnologia, mas tente pesquisar, num primeiro momento, a data, a origem de quando é que surge a tal da geladeira. Isso é que é importante, tá? E tente dizer como é que a fonte que você pesquisou, se ela cita algum tipo de licenciamento. Se é um copyright, se não tem autorização para você fazer, ou se tem algum licenciamento Creative Commons. Tudo bem, Renata? Sim, é porque eu estava olhando numa hora que o senhor citou ali alguma coisa, e na sua citação, embaixo, tinha uma escrita azulzinha, pequenininha. E em alguns textos que eu procurei, tinha essa escrita, eu apaguei. Ai, agora eu tô com a cara no chão aqui. Não, fica tranquila. Dá uma olhadinha e traz, porque o objetivo é vocês entenderem um pouco essa questão de quando a tecnologia se populariza, que às vezes ela foi criada antes que ela se popularizou, inclusive, né? Mas a gente está tentando fazer o exercício com também, chamando a atenção para vocês da importância do licenciamento, tá? Tudo bem? Então é importante aqui nessa atividade trazer um pouquinho do licenciamento, que é uma das pautas da nossa disciplina no Hoje de Recursos, tá bom? Você vai puxar minha orelha lá, hein, prof? Não, estamos todos aprendendo, né? Faz parte, tá? Então, tá bom, gente. Podemos prosseguir, então, tá? Então, a gente encerra a parte do licenciamento aqui. Agora são 20h43, tá? Eu vou só abrir agora, tá? Uma paráfrase aqui. Professor, Oi, pois não? desculpa, é João Nilken. Eu estava tentando fazer uma pergunta para o senhor, mas meu microfone estava desabilitado aqui. Eu estava falando, mas o senhor não estava me ouvindo. Tá? Eu Não, João, pode consegui falar. agora resolver aqui, mas eu estava fazendo uma pergunta aqui no chat. Por exemplo, né, eu uso bastante algumas plataformas de inteligência artificial, por exemplo, uma Teixe, que é uma plataforma aberta, né, gratuita, e nela eu produzo algumas coisas, né? Eu quero saber qual que é a tratativa na questão de licenciamento quando a gente cria os REAs usando essas plataformas de inteligência artificial. Então, a gente precisa ter um cuidado, João Nilton, porque a IA, né, ela trabalha com padrões de treinamento, né? Então, se você pega, por exemplo, qualquer que seja, ela pode também estar trazendo materiais de outros lugares. Então, e aí a gente tem um risco de ter a autoria viesada em algum momento, tá? Então, é importante que quando você traga algum material da IA, você cite que você tirou da IA, que aquilo foi construído, tá? Tem a gente teve, inclusive, um debate, né? Uma pena que a gente não conseguiu colocar vocês. Tem um professor da Federal Fluminense que ele fala um pouco desse fenômeno da IA, que chama Mariano, e olha que interessante. Existe
que a gente chama de ciclo de produção hoje, que ele pode ser 100% humana, por exemplo, você fez um texto da tua autoria, mas a gente tem escalas, né? Escalas aonde você pode construir esse texto a partir da IA. Quando você põe um prompt, né, você coloca aqueles critérios para a IA gerar alguma coisa para você, esse texto já não é só seu, porque você está pedindo ajuda, mas também não é só da IA, porque de alguma maneira você está autorando, né? Você está colocando orientações para ela produzir algo, né? Agora, a gente tem que ter cuidado, porque o que ela retorna para a gente pode vir com plágio, pode vir com trechos de outras coisas. Embora algumas máquinas de aprendizagem, elas já conseguem trazer fontes, você pode pedir para ela que ela cita algumas fontes de onde ela trouxe aquilo. Então, dependendo do buscador, pode ser um buscador que esteja integrado a ela, ou pode ela estar fazendo aquilo de maneira integrada. E existe, né, também a possibilidade do texto ser 100% produzido pela IA, né? Você pode dizer para ela, me dá um texto sobre tecnologia educacional, sem dar nenhum critério, sem ajudar ela a colocar com parâmetro, né? Então, o texto pode ser 100% produção dela. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque as IAs, elas trabalham com padrões de treinamento e elas copiam, muitas vezes, sequências de códigos, de textos e até mesmo imagens de algum lugar, tá? E aí é importante que no contexto do trabalho que você está fazendo, você cite e referencie que aquele material foi produzido pela IA, né, em parceria contigo, tá? E aí, muito cuidado. Se for um texto que você vai reproduzir academicamente, bastante cuidado para tentar, pelo menos, usar uma ferramenta de plágio para ver se aquele material que você vai redistribuir não pertence a outra pessoa. Tudo bem? Ok, entendi. Tá? Então, é um cuidado, né? Hoje. E agora sim, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, gente, IA está aí e a gente tem que aprender a incorporar a IA no nosso processo de aprendizagem. Agora, muito cuidado. A delegação para IA tem um prejuízo muito sério. O que é delegar para IA? Às vezes a gente tem um questionário eletrônico, vai lá e manda a IA fazer. Gente, nós estamos delegando o nosso conhecimento para ela. Ela vai aprender, a gente não. Quando a gente delega as nossas capacidades cognitivas para a máquina, a gente só tem a perder. Então, a gente tem que aprender a utilizar a IA para nos ensinar, para que a gente aprenda, né? Um grande exemplo, né, é na língua inglesa. A pessoa, né, eu vejo muito em curso de língua inglesa que tem muitos esses exercícios automáticos, né? O aluno vai lá, o professor manda fazer exercício em casa, ele vai lá e faz, né? Aí, né, alguém fala, how are you? Ele não sabe, deixa eu perguntar para a IA, porque quem aprendeu foi a IA, não foi ele, né? Um exercício de matemática, por exemplo, né? De que adianta mandar a IA resolver? É nós quem temos que aprender. Então, a gente tem que aprender a usar a IA para que nós venhamos a saber como fazer, certo? Então, não dá para ignorar a existência, mas a gente tem que aprender. Porque senão daqui a uns dias nós vamos ser substituídos sim pela IA. Tudo bem? Exatamente, saber adequar, olha, perguntar para a IA um texto, pedir onde é que está errado, justificar, me explica isso, né? É possível fazer. Agora, cuidado, né? Muito bem. Não é fazer cola de escola, né, Fábio? Então, saibamos usar a IA para aprender, mas não para delegar as nossas competências, porque no futuro é ela quem vai te substituir, né? Então, cuidado, né? Aprenda. Utilize ela para você aprender, tá? Ok, gente. Tem muito material sobre isso, né? Como usar a IA a nosso favor, tá? Então, vamos utilizá-la. Então, no próximo item que a gente tem aqui no nosso material, bem rapidamente, tá? São 20h49, a gente tem essa, né? Já encerramos para que a gente possa trabalhar a nossa próxima aula, tá? Uma coisa importante também que nós vamos entrar agora, já é numa outra discussão que envolve os nossos ambientes virtuais de aprendizagem, tá? Então, o primeiro deles é esse que vocês estão usando aqui, que é um ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. Dentro da plataforma de vocês têm um material que fala sobre AVA, tá?
E ali, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem muito material na internet, nas nossas plataformas, que permite que a gente trabalhe com diferentes tipos de linguagens ou sistemas de símbolo. A gente tem o texto, a gente tem o hipertexto, né? Ou seja, quando a gente navega por um site, por um conjunto de páginas, a gente tem o hipertexto. A gente tem materiais em formato multimídia, multi-espaço mídia, mídias diferentes, som, imagem, né? Em hipermídia, quando eu tenho hiperlinks nesses materiais multimídias, a gente também tem materiais em outros formatos, como o formato tridimensional, tá? Então, a gente vai ter sempre nos nossos ambientes diferentes materiais com diferentes tipos de linguagem. E por a gente trabalhar com o curso de Ciência e Tecnologia, vocês vão ter ambientes como o próprio Ava Moodle, que são... O que é um ambiente... O que é o bidimensional, né? Altura e largura. Quando eu tenho um material, por exemplo, esse que aqui está sendo exibido, eu tenho um Ava, onde eu tenho a altura e largura e a informação aqui colocada. Mas eu tenho também o tal do ambiente 3D. Quando a gente trabalha com ambiente virtual dentro do curso de vocês, é muito comum que os professores, em algum momento, utilizem alguns softwares de simulação, que permite você trabalhar com o que a gente chama de imersão, tá? E aí a gente tem aqui, vocês vão ter lá na geometria discussão, né, sobre essas questões, mas a gente tem ambientes que são bidimensionais e tem alguns tipos de linguagens que são colocadas em 3D. 3D a gente tem a profundidade, né? E aí os materiais nossos, às vezes eles estão em 3D. Eles podem ser imersivos ou não, né? E o que é o 3D? É um material, um texto, um vídeo, uma imagem, perdão, é um tipo de material, principalmente imagens, né, que tem a tal da profundidade, né? Então, aqui, esse quadro aqui, que é da Santa Ceia, vocês estão vendo que aqui tem a figura do quadro, né? E olha só, é uma obra de Da Vinci, né? Quem conheceu esse quadro? Vocês estão vendo que aqui tem a profundidade, né? Por que a profundidade? Ó? Porque a tentativa que o pintor, né, que a gente está falando de arte pictográfica, trouxe naquele momento, foi permitir que o espectador, que a pessoa que estava vendo aquela obra de arte se aprofundasse, né? Legal, Lucivânia, já vamos chegar nele lá, tá? A gente está introduzindo para chegar lá, tá, Lucivânia? Então, inclusive os jogos que a Lucivânia coloca aqui, a tentativa que tem é trabalhar com esse 3D, porque a gente tem um princípio da imersão, que é não só ler um texto, não só ver um material que está num plano em 2D, mas também, de alguma maneira, trabalhar dessa forma. E a representação 3D está no cinema, né? A gente tem que colocar os tais óculos, né? Está na realidade virtual, estão nas tecnologias, né? Eu falei um pouquinho do dispositivo áptico, né? Lembra que a gente falou? Então, quer dizer, as tecnologias têm tentado cada vez mais trazer o humano para dentro do virtual, né? Da mesma maneira que a gente tem esse mundo aí da IA tentando, muitas vezes, a gente delegando as coisas para a IA, também tem esse limite entre o virtual e o real, né? Então, a gente podia estar dentro de uma sala de aula física. Não, a gente está imerso, nesse momento, num ambiente que é um ambiente virtual de aprendizagem. Agora, qual é essa imersão? É muito relativo, né? E olha que engraçado. Se um professor, dentro de uma sala de aula, chega e pergunta quem está presente, por mais que a pessoa que está lá dentro da sala de aula física presencial esteja lá, às vezes ela não está lá, né? Então, a tentativa que tem esses dispositivos de trabalhar com 3D, de trabalhar, é trazer o estudante cada vez mais para dentro, trazer mais imersão, conquistar a atenção daquele estudante. E aí também, de alguma maneira, esses dispositivos também nos ajudam, às vezes, com as práticas, com a simulação, com as repetições, tá? Então, os ambientes virtuais, tá? Eles vêm nessa perspectiva de trazer o conteúdo, a informação em diferentes linguagens, né? Em linguagem multimídia, também, e aí você tem os recursos educacionais que podem ser abertos ou não, mas em algum momento também trazer essa imersão por meio, né, dessas tecnologias, tá? E aí a gente tem essa questão dos ambientes reais e virtuais, tá? Os ambientes, né, virtuais, o que é o nosso virtual, né? É este ambiente que está abstraindo os nossos espaços reais. O Moodle é um exemplo disso. Então, lá dentro,
a gente tem, do material de vocês, a gente tem explicação sobre o Moodle, que é essa plataforma que a gente está usando. Ele é um ambiente virtual de aprendizagem, que é esse espaço que vocês estão utilizando para vocês fazerem as interações de vocês em torno do conhecimento. É o lugar onde a gente vai trabalhar com essas linguagens, vai trabalhar com comunicação e assim por diante, tá? Então, a gente tem alguns conceitos, tá? Lá dentro do material de vocês se fala um pouco sobre os primeiros AVAs, tá? O Moodle é um desses materiais que está lá, mas se fala que a gente tem materiais que muitas vezes são fechados. Lembra do copyright, né? Ou seja, ou eles não têm código aberto, você tem que pagar para utilizar. Um exemplo aqui, a plataforma WebCT. A gente não pode... Hoje, o Moodle, por exemplo, que é essa plataforma que a gente está usando, qualquer escola, vocês, estudantes, podem utilizar nas pesquisas, nos trabalhos, podem, inclusive, pode ser um projeto que eu queria ver muito ali, né? Alguém fazendo um curso, utilizando uma plataforma dessas. Olha que beleza, daria um excelente projeto, né, de seminário temático lá, né? Mas há plataformas pagas, plataformas fechadas. Então, a gente sempre recomenda que vocês olhem AVAs gratuitos e, de preferência com esse código aberto, né? Eu falei do Copyleft, por exemplo. O Moodle é um exemplo, né? Tem o AulaNet também, tem o Teleduc, que é da Unicamp, tem o Roda, né? E aí vocês podem, inclusive, pesquisar essas plataformas na internet. Esse Roda, gente, é uma plataforma muito interessante. Tem uma professora, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que chama Patrícia Bear. Depois vocês podem pesquisar. Ela desenvolveu uma coisa muito interessante nesse ambiente. Ele consegue fazer análise da afetividade dos estudantes, a partir das interações que eles vão fazendo nos fóruns, das linguagens, né? É muito legal, tá? E a gente tem muito material para pesquisa. Então, vocês que são da área de ciência e tecnologia, tem muita plataforma que está na internet, que é livre, com código aberto, que vocês podem pegar, vocês podem estudar e podem alterar e usar, inclusive, em educação corporativa. Vocês podem utilizar para dar uma aula, para produzir um curso, né? Então, lá no material, a gente fala sobre essas plataformas, tá? O Moodle é um ambiente que vocês vão estar utilizando no curso. Moodle, significa ambiente de aprendizagem dinâmico, modular, orientado a objeto. O nome é complicado, mas o importante é que ele é um software modular. Por que ele é modular? Ele surge com o pressuposto que professores, educadores e profissionais da área que trabalham com educação podem criar suas próprias ferramentas. Lembram do conceito copyleft? Podem compartilhar essas ferramentas com a comunidade, registrar, sempre citar os créditos, né? E, de alguma maneira, pedir para que quem faça, ou seja, o share alike, compartilhe aquele módulo que ele criou de maneira igual. Então, isso tem permitido que este ambiente virtual tenha uma comunidade imensa no mundo todo, com pacotes de linguagem em diferentes idiomas. Um exemplo, nós na UFMT, nós tivemos um curso, não sei se vocês sabem, onde a gente tinha estudantes no Japão. Nós tínhamos 4 polos no Japão. E lá, a gente conseguiu fazer um ambiente que utilizamos o Moodle, né? E a gente conseguia fazer com que os pacotes de linguagem do próprio Moodle pudessem trabalhar o ambiente em inglês, japonês e português. Isso tudo de maneira livre, de maneira gratuita, né? Por quê? Porque existe uma comunidade, aqui tem o endereço dessa comunidade, que é o moodle.org, onde vocês vão achar documentos, né? Ele é gratuito e poder, assim, avançar. Então, essa é a plataforma, esse é o ambiente que a gente utiliza, tá? E é um ambiente que, inclusive, a gente recomenda a vocês estudarem um pouco mais, inclusive, se quiserem fazer softwares, quiserem, né? Ontem aí com o meu apoio também, discutir coisas legais ali, alterando essas plataformas aí no futuro, mais adiante, tá? E aí, normalmente, o Moodle, ele tem o quê? Você já conhece, ele tem as informações, ele é uma ferramenta de comunicação, permite fazer interação com o fórum, com N ferramentas que são para implementar atividades, permite a colaboração, permite a avaliação de aprendizagem também, tá? Comunicações síncronas, assíncronas, né? Vocês vão conseguir ter, tá? E fazer a comunicação na maneira em que vocês vão trabalhando no dia a dia ali de vocês. E dentro do Moodle, tá?
o que a gente precisa trabalhar, tá? É as questões que são inerentes ao uso da plataforma, tá? Então, veja bem, vocês tiveram, né, oportunidade de ter acesso, primeiramente, à área de trabalho da ferramenta de vocês. A área de trabalho do Moodle é isso que aqui está, né? Ou seja, é o espaço que vocês acessam num primeiro momento, aonde ele está dividido aqui por unidades, né, de aprendizagem, por componentes, e aí essa estrutura padrão de um ambiente de aprendizagem. E, normalmente, um ambiente de aprendizagem, ele possibilita que você coloque os seus conteúdos e vocês coloquem ali atividades, né? E também recursos, que foi o que o professor acabou de dizer ali há pouco, né? Então, exemplo, o manual de ensino é o quê? É um recurso. O planner é um recurso, é um arquivo em PDF. Já o fórum é uma atividade que nós trabalhamos na aula anterior, né? Uma atividade básica. Quando eu clico no fórum, né, eu tenho aqui as interações que vocês fazem uns com os outros, ele é uma ferramenta coletiva, vocês estão fazendo a postagem no dia a dia, e é por meio daquela ferramenta que implementa a atividade que vocês vão trabalhar, tá? Lembrando que o fórum, por exemplo, ele tem você pode responder, comentar a atividade de um colega, né? E você, a partir do debate que você vai realizando, os professores como ministrantes vão acompanhando também, é interessante que vocês sempre imaginem o fórum como aquele debate que vocês vão fazer e fariam uma sala de aula e aquela troca de informações que se tem, tá? Então, vocês têm atividades que são de diversos formatos, elas vão aparecer ao longo do curso. O Moodle tem mais de 200 ferramentas aptas para utilizar aqui só nessa plataforma. Tem outras também que são instaladas na medida que o professor vai selecionando, né? E aí vocês vão passar com o tempo a ser apresentados a diferentes ferramentas, tá? E aí a gente tem um fórum, a gente tem ferramentas de tarefa online, né? Então, neste momento, não é possível a gente buscar as centenas de ferramentas que o AVA tem para fazer atividade, né? Mas o que a gente vai sugerir é que vocês testem essas ferramentas, entrem sempre em contato com o professor como ministrante, e agora, a partir do próximo semestre, vocês vão ter também no polo o professor, o tutor temático para ajudar vocês também, tá? Então, é um pouco essa a recomendação que a gente tem em termos de atividades, tá? Observar sempre as ferramentas que ele coloca à disposição. Olhando aqui, a Lucivânia pede para a gente falar um pouquinho sobre a atividade que envolve as questões relacionadas à plataforma 3D. Já vou abrir, tá? O Joilson, aproveitando aqui a pergunta do Joilson, fala que, professor, no fórum não se está conseguindo comentar as postagens dos colegas, tá? Joilson, aqui, ó, qual que é o fórum, amigo? Tem vários fóruns aqui, né? Então, vamos pegar esse aqui, fórum, e eles são diferentes, tá? Fórum, um aqui, ó. Você pode... deixa eu ver aqui. Tá? Este fórum aqui, ele é um fórum um pouco diferente. Deixa eu ver como é que ele foi organizado, tá? Esse fórum aqui, ele tem uma postagem, né? E você só consegue adicionar um tópico de discussão, muito bem. O moderador não deixou aberta a opção de comentário. Deixa eu só ver aqui. É esse fórum, né, Jonilson, que você está dizendo? Deixa eu só ver o enunciado, né? Ao final, façam uma postagem, né? Realmente o moderador não deixou um fórum aberto para comentário, tá, Joilson? Você tem razão, né? É esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ele deixou apenas adicionar um tópico, né? Ele só está com a opção adicionar tópico ativa. Vocês não estão vendo, né, gente, nesse fórum aqui, o comentário, né? Deixa eu só ver se os outros ele deixou fechado também. Espera aqui um pouquinho.
O Fórum 1, deixa eu ver aqui o Fórum 2. É uma restrição que o moderador colocou no fórum de comentário. Atividade 4, deixa eu ver só se tem mais um fórum aqui. Não, esse é o único fórum que tem, né? Joilson, muito boa observação, tá? Eu vou anotar aqui, eu só não vou configurar aqui, porque tem uma forma de alterar aqui sem apagar, tá? Os comentários dos colegas, tá? Mas muito bem, eu vou pedir para que ele tire a restrição de comentários, tá? Porque aqui ele precisava ter a restrição de comentário, tá bom? Muito bem colocado, tá, Joilson? Deixa eu anotar aqui para conversar com o moderador, tá? Sem comentários. Tá inativo, tá? Tá. Então, tá bom, muito obrigado, tá? Deve ser alguma restrição que o moderador colocou. Dá para eu mexer aqui direto? Eu vou, mas eu vou fazer com cuidado, porque dependendo de como faz, ele apaga os comentários, tá, Joilson? Tá bom? Muito bem, ele deve ter mexido aqui, tá? Então, gente, o fórum é uma das ferramentas que a gente tem para poder trabalhar, tá? Que a gente discutiu, inclusive, anteriormente, tá? Eu que agradeço, tá, Wilson? Então, além das atividades que a gente tem aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, na próxima aula eu vou estar passando por algumas principais ferramentas que a gente tem aqui. Mas é importante também vocês testarem as ferramentas para a gente poder trabalhar, tá? A gente tem também, tá? Além das ferramentas que a gente tem no AVA Moodle, tá? Eu vou citar aqui algumas que a gente vai trabalhar com um pouco mais de calma na aula que vem, tá? A área do trabalho, o AVA tem. Aqui, a gente tem também a possibilidade de configurar os perfis. Vamos tentar fazer isso em forma de atividade na aula que vem, passando passo a passo, que é importante também, tá? Para vocês modificarem o perfil de vocês. E também trabalhar aqui algumas questões relacionadas a envio de mensagens, tá? Aqui o fórum, né? Tem essa caracterização que o professor já colocou para vocês. E na aula que vem eu quero dar uma passada com vocês na ferramenta calendário também, mas fazendo isso de maneira um pouco mais devagar, tá? Passando por essas possíveis ferramentas. Ferramentas como a ferramenta questionário também. É uma ferramenta que vocês vão utilizar muito para questões eletrônicas, tá? E, além disso, tem uma ferramenta de recurso que é interessante também para a gente poder trabalhar relatórios, tá? Então, a gente tem várias ferramentas. Na nossa próxima aula, minha proposta é que a gente entre em algumas ferramentas e faça mais uma dinâmica, tá? De fazer o passo a passo para uso de algumas ferramentas para aqueles que ainda não testaram as principais ferramentas do AVA e têm alguma dificuldade, tá? Já abro aqui para comentários, tá, pessoal? Tudo bem? Então, é um pouco isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula, já vista o horário, tá? Então, a gente tem as ferramentas, né? Eu já abro aqui para vocês fazerem comentários e tirarem dúvidas. Outra questão importante que a gente tem também na nossa disciplina, tá, pessoal? São as ferramentas 3D, tá? Então, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, o que a gente tem? Normalmente, a gente tem os laboratórios que ficam nos polos, né? Mas, para poder fazer simulação, mas a gente também tem laboratórios de simulação que os professores, em alguns momentos, poderão utilizar com vocês. E aí, aqui nesse momento específico, a gente tem como exemplo um catálogo, que é da Algetec, que tem uma série de ferramentas para vocês testarem, tá? Que envolve esses ambientes 3D, tá? E aí, nesse ambiente 3D, a gente tem ali um teste que a gente colocou com 3 laboratórios de simulação, que é justamente essa ideia do ambiente virtual 3D, que são espaços, vocês podem ver que já não se trata só de uma imagem bidimensional, é como se vocês estivessem dentro de um laboratório, onde vocês vão ter games, vão ter jogos para simular esses aplicativos. Esses ambientes de simulação simulam um pouco mais esse espaço, né, que envolve um laboratório, um game, né? Ou uma situação real do nosso dia a dia, tá? E lá dentro, a outra atividade que a gente abre para vocês trabalharem é a questão de teste de uma ferramenta de laboratório virtual, tá?
E aí, o que que a gente tem? Eu já vou entrar nessa ferramenta. Essas ferramentas, normalmente, elas se configuram, né, com um roteiro, com uma etapa de experimento, onde vocês serão submetidos a esta etapa do simulador, né? E aí eu vou demonstrar bem rapidinho como fazer aqui essa atividade, para que vocês possam testar, para a aula que vem a gente também poder avançar nessa perspectiva, tá? Bom, então, o que que a gente tem aqui dentro do AVA em termos de ferramentas para vocês testarem um pouco esses ambientes de imersão, tá? Aqui a gente tem uma primeira atividade, que é experiência com laboratório 3D, tá? O que que a gente tem aqui? A gente tem vários laboratórios para vocês testarem, tá? Então, o ideal, veja bem, é que vocês passeiem por esses laboratórios. Vocês vão passear por esses laboratórios e depois tentar entrar aqui na atividade 3 e responder qual dos 3 laboratórios você escolheu, qual foi o objetivo da simulação que foi apresentada e qual a dinâmica da atividade de simulação. Eu já vou deixar gravado para vocês fazerem, tirarem dúvidas na próxima aula. Então, por exemplo, eu escolhi o laboratório 2, tá? Quando eu escolho o laboratório 2, que a gente está demonstrando aqui, ele vai exibir o conteúdo do laboratório 2 para vocês acessarem, tá? Isso aqui é um tipo de exemplo de laboratório simulador. Normalmente, né, ele tem a etapa de apresentação, esses laboratórios, né, normalmente são laboratórios em 3D, né? Aqui ele está falando, sobre, por exemplo, sobre como reconhecer sons. Este é um tipo de atividade que é para crianças. Então, o objetivo não é vocês fazerem atividade de reconhecimento de som para tirar 10 no reconhecimento de som, porque é uma atividade muito fácil. O objetivo aqui é só vocês passearem por um tipo de simulador, certo? Então, normalmente, ele tem um texto que fala, né? E aí ele tem, normalmente, um roteiro de realização no laboratório. O que é um roteiro de realização de um laboratório? São orientações que ele vai dar para você realizar, como se você estivesse dentro de um laboratório físico fazendo uma experiência. Então, no roteiro, ele vai dizer, olha, é bom você ler. Primeiro, você vai ter que, o objetivo é esse, né, do experimento, ó, e lá na nossa ferramenta, eu estou perguntando, qual é o objetivo do experimento que você escolheu, né? Você vai ler, já anota lá para você preencher, tá? Ele fala um pouco do navegador, né? Se você precisa de ajuda, ele tem algumas coisas aqui, tá? E aí, normalmente, ele fala como é que vai funcionar a ferramenta, ele dá um roteiro aqui para vocês, tá? E aí, nessa etapa aqui, ele faz um pré-teste, tá? Aí a pergunta que eu acho que alguém fez, mas professor, eu tenho que tirar 10 nesse pré-teste? Não, gente. Vocês podem, inclusive, não acertar. O que é a ideia? Vocês testarem o que seria uma simulação usando uma prática que o professor vai explicar quando vocês forem utilizar. Então, pré-teste, quando vocês têm um laboratório, normalmente o professor coloca algumas questões para testar o conhecimento de vocês sobre aquela prática, você responde, aí você realiza o experimento e depois ele pergunta de novo para ver se com a realização do experimento você mudou a tua percepção, ou você conseguiu entender aquilo, ou muitas vezes dá uma resposta ao experimento que você realizou. Então, sempre, é muito comum, antes de um simulador, de um laboratório, você ter um pré-teste, né? E aí depois você entra no experimento. Então, aqui eu cliquei no experimento. Quando eu clico no experimento, ó, ele vai carregar aquele experimento. Então, aqui, por exemplo, ele está carregando, é um simulador. Então, o que é a primeira coisa que a gente vê diferente aqui, tá? Aqui a gente já vê diferente, ó. Isso é um ambiente 3D, ó. Eu estou rolando o mouse, eu estou entrando e mexendo, né? Também, consegue? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Eu vou tentar compartilhar aqui a guia, né? Deixa eu ver aqui, reconhecendo os sons, né? E eu estou clicando aqui no pandeiro. Zero, gente. Tá, então, olha. Então, veja bem, eu estou navegando e aí
se for um laboratório de física, de química, pode ser que vocês tenham aqui um equipamento, né? Vai ligar esse equipamento, pegar os EPIs, né? Então, vocês vão navegando, vão mexendo nesses equipamentos, né? E aí ele vai, de alguma maneira, né, ilustrando. Estou batendo nesse aqui, pouquinho berimbau, né? Então, veja bem, ele é um simulador que vai ajudar vocês em algumas coisas a realizar alguns experimentos do ponto de vista prático, tá? Aí, veja bem, mas professor, já terminei o experimento, né? Então, o simulador, tá? Ele é um pouco isso. Você terminou o seu experimento, você vai para a próxima etapa, né? Deixa eu só sair daqui, que agora ele parou o compartilhamento. Só um minutinho, pessoal. Ops. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, gente, e aí depois, normalmente, que você faz o experimento, ele entra na etapa pós-teste, tá? Não precisa tirar 10, nem acertar nada nisso aqui. Pessoal, é só passear pelo laboratório, tá? E aí você passeou, tá? Pelo laboratório, viu como funciona? Você vai vir aqui no AVA, tá? E vai clicar aqui na atividade 3, tá? E responder como é que foi a sua experiência. Tudo bem, gente? Eu não consigo acessar aqui porque eu estou como professor, tá? Eu consigo só ver o que alguns de vocês colocaram. Ele vai abrir ali um botão para você... Ah, perdão, aqui dá para colocar para adicionar o envio, aí você vai responder essas questões aqui, ó. Após realizar a sua experiência, qual o laboratório de que você escolheu? Questão 1, resposta, né? Eu escolhi o laboratório de sons lá, né? 2, qual o objetivo? Aí você, se você não anotou, você volta lá e vê qual era o objetivo do laboratório. 3, né? Como que era a dinâmica? Olha, era um tipo de simulador que tinha como objetivo mostrar os sons dos instrumentos, né? Depois, qual foi a dinâmica? Você vai navegando pela tela, nananana, tá? Então, é um pouco forçar, né, para que a gente visite, que a gente simule, que a gente observe que a gente tem esses simuladores, que são objetos, são laboratórios virtuais de diversas, né, que os professores podem utilizar em algum momento no campo da educação à distância para explicar um experimento, para poder fazer algo que vocês precisam treinar, né, repetir, manipular para poder ter um determinado resultado, tá? Tudo bem, gente? É um pouco isso. Então, vou pedir para vocês trabalharem um pouco essa atividade, tá? E para finalizar, eu coloquei aqui para vocês uma plataforma de MOOC, que é um curso massivo online, tá? E coloquei alguns links também de plataformas para vocês trabalharem, para vocês, né? Mas eu vou deixar essa questão do MOOC como o primeiro conteúdo da nossa aula da semana que vem, tá? E aí eu queria que vocês experimentassem essas plataformas e fizessem a descrição para a gente poder ter a nossa abordagem teórica, entender um pouco o que é um MOOC e trabalhar na nossa próxima aula, tá? Então, são 3 atividades que a gente vai tentar trabalhar um pouco mais na próxima aula para a gente poder avançar, né, um pouco mais nessas práticas. Tudo bem, gente? Bom, eu fiz essa apresentação, eu vou abrir para vocês agora sobre dúvidas, né, pessoal? Antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, tá? E aí eu vejo aqui, deixa eu ver aqui. Ivane, sim, nós teremos essas aulas, tá? Mas a gente está também trabalhando para aqui no Polo a gente consiga ter um apoio, vocês vão ter um tutor temático, tá? Para ajudar um pouco mais na questão das ferramentas, né? Agora que eu estou vendo aqui o pessoal falando que toca pagode, outro diz que escolheu aqui o jogo da memória, né? Legal, né? Joilson que vai tocar o pagode, beleza. Tá, ótimo, pessoal, tá? Algum comentário, dúvida? Oi, Joilson. Sim, a nossa última aula é a aula do dia 20, da minha disciplina, tá, Joilson? É da semana que vem, tá bom? Tá certo? Onde a gente vai ter essa oficina para a gente poder trabalhar um pouco mais esses últimos itens, tá bom? E de alguma modo, fazer uma revisão geral do todo, tá?
O Abine Souza, quando finaliza o semestre? O Abine, você fez uma pergunta difícil para mim. Peraí, deixa eu descobrir também aqui. São 6 meses, deixa eu ver aqui. Eu acho que na página inicial tem um calendário, não tem, gente? Aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui na página inicial, tá? Eu estou acompanhando com vocês. 2024/2 está aqui, ó. Deixa-me ver. Primeiro semestre está aqui o calendário, dezembro a maio. Quarto semestre, parece que dezembro a maio também, né? Aqui está na página principal, aqui, ó. Só vocês clicarem aqui na página inicial, tá? Tudo bem? Nós podemos olhar todos os profs. Renata, eu não entendi a sua pergunta, né? Sim, pode olhar todos, Renata. Agora entendi, tá? Pode olhar os três, fique à vontade. Depois você pode comentar um, tá? Não tem problema não. Até melhor, a ideia é vocês irem se familiarizando, tá? Deixa eu ver aqui. Avaliação, ok. A prova de avaliação, a avaliação regular, pessoal, ela normalmente acontece após o fim da disciplina, tá? Eu vou falar sobre ela na próxima aula, tá? E os que entraram no mês de abril, as vagas remanescentes. Joilson, quem entrou, acho que é dia 23 ou 24, a disciplina de Fundamentos de Educação à Distância, a gente vai prorrogar, tá? Essa disciplina começou exatamente dia 23, tá? E aí eu vou ver certinho se a gente tem necessidade de prorrogar ela ou não. Eu vou dar uma olhada e a gente conversa com a professora Grace, tá? Tudo bem? Sim, Marcelo, a educação à distância a gente já vai fechar, tá? Liberar. Marcelo, a sua pergunta é da disciplina de Fundamentos de Educação à Distância, quando vai liberar a prova regular, né? Marcelo, boa pergunta. Como a de Educação FDE, a gente vai prorrogar ela um pouco, que é a outra disciplina, tá? Não é essa, a gente vai liberar um pouco mais adiante, tá? Amanhã a gente vai colocar o pedido de prorrogação da outra disciplina, tá? Sim, ela coincide com a última aula, tá, Edilson? Ok? Pessoal, era um pouco isso, tá? A aula de hoje. Agradeço muito a participação aqui, estamos com bastante gente, tá? Parabéns aos que vieram, agradeço, tá? E na semana que vem eu vejo vocês, tá? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá? Um grande abraço para todo mundo, tá? E até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada, professor. De nada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.